pessoal, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Vivian, terapeuta holística. Se você está voltando no canal, muito obrigada. E hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a cura da criança interior. O que é isso, né? A gente escuta tanto a cura da criança interior, mas exatamente o que é essa cura da criança interior? A gente precisa entender que quando a gente está falando sobre despertar de consciência, né, sobre esse processo que a nossa alma veio fazer aqui, ela vem para suplantar, né, algumas coisas. É um processo evolutivo, ela veio para suplantar algumas coisas, para colher alguns aprendizados. E isso envolve ultrapassar as 5 feridas da alma. Nem todas as almas carregam todas as feridas, podem sim carregar 5, podem carregar 4, às vezes 3, né? Alguns falam que no mínimo 4. Então, a gente vem para suplantar essas feridas. E essas feridas, na verdade, elas já vêm com as, como eu disse, né? São feridas da alma, então ela vem com a tua alma. E elas, quando você chega aqui na Terra, elas são, na verdade, despertadas em você para que você possa fazer o seu trabalho, né? Para que você possa colher e fazer esse trabalho de cura dessas feridas. Então, a gente fala que todas elas, e as 5 feridas são o abandono, a rejeição, a traição, a injustiça e a humilhação. Disse que tem uma 6ª ferida, mas por enquanto a gente conhece essas 5 feridas. Então, quando a gente faz esse processo de retorno à nossa infância, de cura da criança interior, é porque é lá que está o trauma, tá? Aquele que engatilhou, que despertou essas feridas. Então, os principais agentes que despertam essas feridas em nós são os nossos pais. E é por isso que a gente escolhe muito bem, né, a família onde a gente vai vir, porque a gente sabe exatamente do que a nossa alma precisa quando chega aqui para poder fazer o trabalho dela, né, para poder cumprir com a missão dela, né, o acordo que ela fez, o pacto encarnatório que ela fez para estar aqui nesse planeta, né, de provas e expiações. Então, quando a gente fala em cura da criança interior, é isso, a gente vai buscar esse trauma para que a gente possa ressignificar esse trauma. E aí sim, então começar a lidar com essa ferida de uma forma distinta, a gente poder curá-la, tá? Então, tá muito ligado, assim, a criança interior tá muito ligada aos ressentimentos na nossa vida. Porque o que o namorado, o crush, o que o amigo faz com você, sabe, que você sente que ele faz com você, porque ele não faz nada, mas a verdade é essa, né? A gente adora apontar o dedinho pro coleguinha e dizer que foi ele que fez. Então, aquela dor que é despertada agora, essas pessoas, o namorado, o marido, o amigo, eles são apenas gatilhos de uma dor que você já conhece, que vem lá da sua infância, que vem dessa criança interior, entendeu? Que está marcada e gravada na sua criança. Então você passa a vida ressentindo essa dor até que você ressignifique exatamente, né, esse sentimento e possa então lidar e curar a sua ferida. Então é muito importante a gente fazer esse movimento de ir de encontro com a nossa criança interior. Porque muitas vezes nós somos os agentes que estamos nesse momento abandonando, rejeitando, traindo, injustiçando, humilhando a nossa criança. Pelo simples fato da gente manter o mesmo padrão comportamental, muitas vezes, que os nossos pais mantiveram com a gente, que engatilharam essas feridas. Gente, é importante a gente falar que o que uma criança sente, o que aquela criança precisou, tá, para entrar em contato com aquela ferida é muito distinto, porque às vezes você fala assim, não, minha infância foi ótima, né, meu pai, minha mãe, relação boa sempre, não tava todo mundo junto sempre, e vocês precisam entender isso, uma criança, o grau dessa ferida, o que essa alma precisa para se lembrar, para despertar essa ferida, pode ser completamente diferente. Então sim, há pessoas que são realmente abandonadas pelo pai e pela mãe, são deixadas na porta da igreja, num cestinho, né? E aí a gente pode falar, nossa, essa criança passou por uma ferida de rejeição e de abandono, tipo, visível, ela foi deixada lá. Agora, a ferida da rejeição e do abandono pode ser completamente distinta para uma pessoa. O abandono pode ser identificado no fato, por exemplo, de uma mãe ou um pai irem viajar.
Ou não estarem presentes no momento do nascimento daquela criança. O pai não pôde, estava trabalhando. E não estava presente no momento do nascimento daquela criança. Então aquela criança já se sente abandonada por aquele pai. Então pronto, a filha está despertada. E a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, né? O pai é o culpado? Na visão adulta, olha e fala, não, o pai tinha que trabalhar. Não tinha outro jeito. Tinha as contas da criança para pagar. Conta do hospital. Como é que ele não ia trabalhar? Naquele momento ele não tinha como sair, estava de plantão. Então a gente começa a perceber que aí a tua visão adulta fala assim, não, o pai não abandonou, mas aquela criança assim sentiu. Então é isso que precisa ser dito para ela. Você precisa estar lá para ela. Você precisa dizer que aquele sentimento de solidão que ela teve naquele momento, porque o abandono leva a gente ao sentimento, ao medo da solidão. Então o que ela sente é a dor da solidão. É falar, você não tá só. Eu tô aqui com você. Quando você se apresenta para essa criança, você se compromete com ela falando, você nunca vai estar só, porque eu vou estar com você. E mais, hoje você tem noção de que você está acompanhada de uma equipe inteira espiritual. Então, assim, a solidão é uma pura ilusão mesmo. Você pode levar isso para aquela criança e falar, fique tranquila, porque eu sei que nós não estamos sozinhos. E nós não vamos mais ficar sozinhos. Então, esse processo de ressignificar aqueles momentos, de compreender de onde vem essa dor, é extremamente importante para a gente lidar com essas feridas, tá certo? Eu fiz uma meditação, como eu falei já com vocês, eu vou voltar sempre mais uma vez na semana, trazendo uma meditação, né? Uma meditação de cura energética para o tema que a gente sempre conversar nos nossos vídeos. Então, essa semana eu vou trazer uma meditação da criança interior, para que a gente vá de encontro com essa criança e a gente possa ver que idade ela aparece, como ela está. Isso aponta muito, todas as vezes que você faz essa meditação de encontro com a sua criança interior, por exemplo, você consegue, primeiro, as idades às vezes aparecem completamente distintas para vocês vão ver, permitam-se, confiem naquilo que vocês estão vendo, tá? Então permita-se olhar para aquela criança e saber. Às vezes você lembra exatamente daquele dia, às vezes você não lembra, às vezes você lembra da roupinha, sabe? E tudo bem. O importante não é lembrar, o importante é você olhar para aquela criança, é você ver como ela está, é você se aproximar dela, é você se fazer presente para ela. É você ser a pessoa que não vai rejeitá-la, não vai traí-la, sabe? É você se mostrar desse lugar que você tá com ela e que você precisa dela, porque, gente, nós vamos sempre viver a nossa criança, tá? A gente é um ser que é tríplice, ou seja, você é fruto dessa criança adolescente, da adulta que você vai se tornar e a anciã que nós vamos ser. Então, essa triplicidade está em todas nós e a gente não é isolados, é um acúmulo. Então, quando eu sou anciã, eu não deixo de ser adulta e eu não deixo de ser a criança. Quando eu sou adulta, eu não deixo de ser adulta e não deixo de ser criança, você tá me entendendo? É mesmo anciã, porque essa alma, você não sabe quantas vidas ela já passou, você não sabe a idade da sua alma. Então a sua anciã pode estar presente desde muito cedo. Né? A gente vê muito isso em crianças que são extremamente conectadas, quietinhas, introspectivas. Essas crianças que carregam, eu falo o arquétipo de Eshe, a gente vai falar sobre as deusas num outro vídeo, mas elas são crianças completamente conectadas com a espiritualidade, ela está conectada com a própria alma. Ela é uma anciã, criancinha. Então, assim, é muito importante que a gente esteja bem e em paz com a nossa criança, porque ela reflete na nossa vida para sempre. Até o momento que essa alma deixar aqui esse plano, você vai estar reverberando essa criança em você. Então, a gente se preocupar com a cura da criança interior é muito importante, porque esse é realmente um dos trabalhos mais árduos dessa alma, que é ultrapassar essas feridas. É claro, a gente vai ter, né, aí questões ancestrais também que vêm gravadas nessa alma, tem mais coisas, mais trabalho, digamos assim, para a gente fazer. Agora, essas feridas, que é as relacionadas à criança interior, são essenciais, porque elas falam disso, como você está com você. Uma pessoa que não está em paz com essa criança interior, essa pessoa que não fez esse resgate, que não olhou para essas feridas, sempre vai estar sofrendo com a própria autoestima, porque não consegue estabelecer uma relação consigo mesmo, porque vai estar vibrando numa dessas feridas em relação a si mesmo. E, gente, a cura dessas feridas sempre vai estar assim, o primeiro passo é que a gente precisa olhar
para os nossos pais, que foram esses agentes que desencadearam, que a gente escolheu, né, a dedo para encarnar, é naquela família porque ele vai poder fazer por mim aquilo que eu preciso. Uma amiga que se propôs a fazer isso para você, né, desencadear essa ferida para você. Você, quando você vai olhar para isso, você precisa poder, tipo, realmente sentir em relação àqueles pais, ou seja, sentir raiva, sentir ódio, não entendimento, sabe? Porque muitas vezes a gente se julga. Então, o primeiro passo é você, digamos assim, desqualificar os seus pais. O segundo passo é o momento em que você encontra, na verdade, a compaixão, porque você olha para aquele pai, para aquela mãe e você entende as razões que fizeram com que ele agisse de determinada maneira. Muitas vezes pela própria relação que ele teve com os pais deles, ou outras vezes nem é porque é por conta da relação, mas como eu contei aqui, a questão do trabalho. Acreditava que naquele momento o trabalho era mais importante do que estar presente, por exemplo, no nascimento do filho. E você, como adulta, hoje olha a sua vida e fala assim, eu tenho que pagar minhas contas, eu sei que se não tiver dinheiro, não tenho o que fazer. Então, o entendimento sobre o comportamento daqueles pais se altera, e então eu consigo ter compaixão e compreensão por aqueles pais. E a última etapa da cura é quando você percebe que você faz isso o tempo inteiro. Porque, gente, a gente rejeita, a gente abandona, a gente trai, a gente humilha, a gente injustiça, né? Causa injustiças. É gatilho de injustiças por aí. E a gente sempre está procurando se justificar. Cada vez que a gente faz uma coisa dessa, há uma justificativa. A justificativa parte de um ego extremamente frágil, que não consegue se aceitar essa pessoa ruim, digamos assim. Porque eu, rejeitada, sei a dor que é a rejeição. Então eu falo, não vou causar no outro. Só que isso faz parte da vida. A gente causa, a gente rejeita sim. Você, rejeitada, rejeitou já muitas vezes na sua vida. Só que antes você tem sempre uma justificativa. É isso que eu tô falando. Quando você passa por esse processo de cura, você percebe que não tem justificativa. Eu simplesmente rejeitei. É isso. Eu sou essa pessoa também. E é quando você se vê nessas duas polaridades que você pode realmente se amar. Aí esse já é um objeto de um outro vídeo nosso que nós vamos falar sobre autoestima, luz e sombra, o quanto isso é importante. Então, era isso que eu queria dividir com vocês hoje, o quanto é importante a gente fazer esse resgate dessa criança interior. Volta para fazer a meditação com a gente meditação tá bem legal, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, eu peço para você curte, compartilha, comenta, né? Ativa o sininho, se inscreve no canal, porque o importante é que quanto mais longe esse tipo de conhecimento chega, quanto mais pessoas acessem esse tipo de conhecimento, gente, mais fácil vai ser esse nosso movimento de transição planetária, né? Nós estamos passando por um movimento, nós queremos vibrar num tom acima, a gente quer vibrar nessa energia do amor incondicional. E para isso, para que a coletividade possa atingir esse lugar, depende desse processo individual nosso. Cada um de nós precisa vibrar nesse lugar. Então é muito importante que esse tipo de conhecimento possa se alastrar. Tá bom? Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo.